Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Momento Terapia. Todos os dias trazendo conteúdos incríveis para cuidar da sua saúde mental. Deixe seu like e se inscreve no canal. Quero falar de recaída pelo seguinte. Quando eu invalido e negligencio, quando eu trago a negação como uma base, quando eu racionalizo o que o outro está a me falar, quando eu não estou a entender o que o outro está tentando me trazer, eu impeço do que aquela informação tenha a me proporcionar. Então, há 24 anos atrás, eu conheci um cara que eu falei para ele sobre a importância que tinha o programa de 12 Passos na minha vida. Eu já tinha alguns anos que eu não me drogava, que eu não bebia, que eu não fazia uso de nenhum tipo de substância alteradora de humor. E aí eu conheci esse cara. E quando eu conheci esse cara usando um tipo de substância química, e dentro dessa substância química que ele usava, eu vi que ele estava muito comprometido. E aí falei para ele, vamos comigo para o programa dos Anônimos? Ele falou, vamos. E vim aqui no grupo hoje falar de recuperação, falar de recaída, falar de negligenciar o programa, trazer a ideia sobre como é importante não invalidar o programa, para mim é extremamente válido. Por causa que há 24 anos atrás, eu encontrei esse cara usando um tipo de droga aí, inalada, né? E bem comprometido, dentro de um quadro perseguitório, com surto, ouvia vozes, toda uma questão que já comprometia bastante a vida dele. Levo ele junto comigo para os grupos anônimos, ele vem fazer parte do grupo e fica sóbrio. E aí, eu encontro ele depois de 14 anos, sem fazer uso de álcool, de drogas, e nada que alterasse o humor dele, nem o ânimo dele. E ele me falou o seguinte, cara, eu parei de frequentar os grupos, eu parei de ler a literatura, eu parei de me relacionar com pessoas que estão em recuperação. Eu agora sou empresário, eu sou do ramo de propaganda e marketing, eu estudei, me formei, tenho 2 filhos, eu estou muito bem, tal, não sei o quê. E ele me mostrou que ele tinha se entregue a tudo o que não consta na literatura, que é fama, prestígio e poder. Pois na literatura fala que se tem algo que vai assolar a pessoa, assolar quer dizer dizimar, pisotear, comprometer a pessoa, é fama, prestígio e poder. Fala na literatura. E quando ele me falou isso, eu falei, que pena, eu continuo. Ele falou, você ainda continua? Eu falei, eu continuo. E aí não se vimos mais. E o tempo andou e eu encontro com ele ontem. Olha que interessante. E aí quando eu encontro com ele, eu falei, e aí, cara, tá tudo bem? Ele falou, não tá nada bem, cara. Eu precisava até falar com você. Eu falei, é mesmo? O que houve, cara? Ele falou, eu sou um cara muito grato, devo minha vida a você. Eu falei, para com isso, rapaz, tá maluco? Ele falou, não, é que você me levou para o tratamento, você me levou para o programa, você me levou para dentro das reuniões. E eu queria te falar que quando nós se encontramos aquela vez, que eu já tinha aí uns 14, 15 anos limpo, eu não dei a devida atenção ao que você me falou, que tudo que eu estava fazendo não era recuperação, era uma condição de exacerbação do meu ego, que por causa de ter feito uso de álcool e de drogas por tanto tempo na própria vida, ele então, por ficar limpo, ele começa a almejar ter ganhos de todas as formas, os tipos de ganho dele. E é por isso que a literatura fala que fama, prestígio e poder vai comprometer as pessoas que assim estiverem a viver por isso. Porque a recuperação em nenhum momento diz que o cara vai ter que, por ficar limpo, estudar, se formar, casar, ter filho, comprar a casa própria, ser bem-sucedido. Em nenhuma parte da literatura, em nenhum livro da Irmandade, de todas as Irmandades que eu já li até hoje, fala isso. E aí, conversando com ele ali, eu vi que ele estava meio tristonho, eu falei, o que aconteceu? Ele falou,
com mais ou menos uns 14, 15 anos que eu já não usava álcool e drogas, eu fui numa festa e lá eu bebi. E aí, Júlio, como eu não fiquei na condição que eu me encontrava quando você me encontrou a primeira vez, eu achei que estava tudo certo. E aí eu passo a beber de forma controlada. E aí eu já falei para ele, mas não existe controle. Ele falou, eu já descobri isso também. Eu falei, você já descobriu? Ele falou, só que eu descobri agora. Eu falei, como? Ele falou que depois de 14 anos, mais ou menos, que eu estava limpo, Júlio, eu comecei a beber e fiquei bebendo por mais 10 anos. E aí eu totalizei 24 anos sem droga química, sem cocaína, crack, ácido, esses tipos de droga que eu fazia uso. Então, Júlio, eu fiquei dentro desses 24 anos, até a data de ontem que eu me encontrei com ele, fazendo o seguinte, os primeiros 14 anos sem usar nada, em abstinência total, e depois de 14 anos comecei a beber, fiquei bebendo por 10 anos, e aí dentro desses 10 anos, os últimos 3 anos se tornou crônico, e agora, Júlio, fazem 6 meses que eu já perdi a mulher, perdi a casa, perdi o trabalho, eu estou numa condição de miséria. Eu falei, você está brincando? Ele falou, E por isso eu precisava falar com você. Por isso que eu procurei seu telefone. Porque quem me deu a luz para a recuperação foi você, a primeira vez. Então, eu fui muito verdadeiro quando você, a primeira vez, me escutou, e agora eu tenho que ser muito verdadeiro com você. Eu queria admitir para você que você tinha razão. Quando, com 14 anos limpo, você me encontrou e você me falou que o que eu estava fazendo não era recuperação, eu me restringi com você. Eu invalidei o que você falou. Eu me reservei a ideia de que você tinha até uma inveja de mim, por causa que eu tinha casado, estava com carro, com casa, eu estava top. E agora eu entendo que se tinha um cara que estava muito bem, era você e não eu. E começou a chorar. E aí eu entendi que a recaída dele, com 14 anos limpo, não deixou de perceber que ele estava comprometido dentro dos 14 anos limpo. Porque dentro dos 14 anos limpo, ele parou com o uso da droga, mas ele enveredou para uma substância chamada comida. Ele fez uma substituição. Ele para com álcool e droga, mas ele substituiu pela comida. Então, ele começou ali, por 14 anos, a se tornar um obeso. Obeso mórbido, gente. De comer muito. E aí eu venho aqui num grupo aqui, como eu estou agora, falar da minha vida, falar de recuperação, falar de invalidação, falar de reserva, falar de recaída, e trago a fala desse cara, que ele restringiu-se quando eu falei para ele que o que ele estava fazendo não era recuperação. Porque dentro desses 14 primeiros anos que ele não usava nem cocaína, crack, nada disso, nem o álcool, ele tinha substituído pela comida. Então, dentro dos 14 anos, ele foi se comprometendo tanto na área alimentar dele, que ele passou a não ser mais feliz. E a literatura fala, se nós não tivermos ações criativas, nós vamos ficar tristes e vamos voltar a usar. Olha que loucura isso. Então, olha que bacana. E o que aconteceu com ele? Ele foi ficando triste dentro da questão da obesidade. E aí, com 14 anos, 15 anos, não mais feliz, ele bebe. E aí ele encontra a felicidade aonde? Quando ele fica por 10 anos bebendo. Mas ele não entende que ele iria se comprometer muito nos últimos 3 anos desses 10 anos, a ponto de se tornar crônico no uso do álcool, a ponto de ficar numa condição extremamente abalada, e dentro dos 3 anos ele iria desenvolver um estado de comprometimento profundo no álcool. Ele não tinha esse entendimento. Então, quando ele me fala ontem sobre isso, eu fiquei extremamente atento que nos 14 anos dele de substituição, ele era triste, ele não foi feliz.
ele buscou, de uma certa maneira, encontrar felicidade através da alimentação que ele fez a substituição. Ele não encontrou, e aí ele busca o recurso novamente numa substância alteradora de humor, que foi o álcool. Ele não encontra novamente, e aí ele busca dentro de uma condição mais crônica, que é o uso de forma continuada, todos os dias. E que agora ele reconhece aonde ele chegou, no ápice da doença dele. Então eu preciso entender que a recaída, ela não é acidental, ela é programada. Ela não é algo que acontece por acontecer. E que a recaída, ela tem um início que eu preciso me atentar quando que esse início está se apresentando na minha vida ou na vida daquele mais próximo meu, do meu afilhado, de um parente próximo que parou de beber ou parou de usar droga e que não tem uma relação muito próxima, afetiva comigo, mas essa mesma pessoa pode estar no início da sua volta ao uso da substância alteradora de humor. E entender os meios que essa recaída está se utilizando. Que no caso desse amigo, que eu encontro ele, após 24 anos que nós não nos víamos, ele me relata que consegue permanecer por 14 anos sem o uso de nenhum tipo de droga, nem álcool, e com 14 anos, sem usar nada, ele também não tinha percebido que ele tinha substituído por comida, e que dentro dessa substituição ele desenvolveu uma questão de um aumento de peso de forma mórbida, né? Uma questão de adoecimento mesmo, porque ele não era feliz, ele era triste. E que aí ele fica a beber por 10 anos, achando que existia um controle, e não tinha esse controle, e ele só consegue perceber que não tinha o controle nos últimos 3 anos, e agora nos últimos 6 meses é que ele vê que ele está extremamente comprometido. E aí eu entendo que a recaída, tendo um início, não é algo que cai do céu, ela é programada, existe um meio que a recaída vai fazer para a pessoa ter o contato com a substância, no caso dele foi a tristeza. Aí eu acho que é muito válido o que fala na literatura, que se nós que fazemos parte do programa de 12 Passos, nós não entendermos que esse programa é um programa para não parar de usar, é um programa para você não voltar a usar. Se eu não tiver esse entendimento, eu vou ter problemas maiores, problemas extremamente sérios. E um desses problemas pode se dar quando eu entender, como ele assim o fez hoje, ao me encontrar, o final que ele se encontra. Ele se encontra numa condição que agora ele está tendo perdas de memória. Ele está extremamente comprometido com o que é a doença da adicção. Ela tomou um caminho, ela agiu na vida dele, sem ele entender como que a coisa começou. Então, eu acho importantíssimo falar sobre recaídas, porque eu sou uma pessoa que eu não tive recaídas. Eu sempre estava no uso. E eu achava, antes de ter chegado ao programa dos Anônimos, que eu tinha recaídas. Mas, na verdade, eu estacionava o uso por alguns períodos, porque sempre tinha um movimento, um mecanismo de defesa inserido, que era uma troca, uma substituição. Então, eu não tinha recaídas. Eu estacionava só por um período e voltava a usar. Mas hoje, com o tempo que eu me encontro sem o uso de 28 anos, eu entendo claramente que se eu não entender que a doença ela trabalha para com que eu não me perceba dentro do que está me acontecendo, se eu não tiver isso esclarecido comigo, eu sou presa fácil na toca da onça. Por isso que tem uma passagem, né? No interior se fala muito isso, né? Cai tatu na toca da onça, que vira comida fácil. E quando eu olho um tatu, eu olho o tatu pelo casco. E acho que aquele casco duro
vai protegê-lo. Mas o que a onça faz? Ela é astuta. Ela espera o momento que ele tem que sair daquela condição que ele está de proteção. E que, olhando essa analogia, a doença do meu amigo, que eu encontro com ele, ela foi extremamente astuta. Ela aguardou piedosamente por anos para destruir ele. Aguardou por anos. Anos. Então, assim, eu queria deixar essa mensagem sobre recaída, porque ela não é automática. Eu não acordo de manhã e falo, vou recair. Não. Eu construo a recaída, eu trabalho a maneira como eu vou fazer para voltar a usar, eu trabalho o processo, eu dou início à dinâmica, como vai ser, até onde eu vou chegar. Entendo que existem meios para que isso se fundamente e chego lá no meu objetivo, que é fazer o uso. Então, eu queria agradecer, deixar essa fala aí para vocês. Tá bom? Valeu!